Meus amados irmãos, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo dos Salmos, essa série que Deus colocou no meu coração para vir aqui estar estudando as Santas Escrituras com vocês. Sejam bem-vindos, a paz do Senhor Jesus. E hoje no Salmo 68, a parte 3, vamos ler esse Salmo juntos. Eu vou ler um pedaço do Salmo, depois eu venho comentando com vocês, como eu faço normalmente aqui nos vídeos. Eu vou ler o Salmo 68 hoje, do versículo 11 ao versículo 23. Hoje eu não vou ler na versão que eu costumo ler. Eu costumo ler aqui com vocês a versão NVI, Nova Versão Internacional. Mas hoje eu vou usar uma versão diferente. Vou usar a versão ARA, Almeida Revista e Atualizada. Salmo 68, você que tem a sua Bíblia, já abre aí comigo e vamos ver o que o Senhor tem para nos falar no Salmo de hoje. Salmo 68, versículo 11 até o 23. Só para avisar que a versão que eu vou ler é a Almeida Revista Atualizada, mas eu vou fazer umas adaptações no palavreado durante o Salmo para vocês entenderem melhor, porque tem umas palavras que é difícil, a gente às vezes lê e não entende nada. É por isso que muitas vezes as pessoas não têm prazer em ler a Bíblia, em ler a Palavra de Deus, porque é tão difícil que a pessoa não sabe nem o que está lendo. E isso não desperta interesse no coração da pessoa. Aí é por isso que muitas vezes dá sono, a pessoa não consegue ler, diz que não entende nada da Bíblia. Às vezes é só a tradução difícil demais que você está usando. Tem traduções mais fáceis que não fogem do contexto, amém? Então eu vou adaptar certas palavras sem fugir do contexto do Salmo. Almeida Revista e Atualizada, Salmo 68, versículo 11, vai estar escrito: O Senhor deu a palavra. Grande é o exército que anuncia as boas novas. Reis de exércitos fogem e fogem. A dona de casa reparte os despojos. Versículo 13. Por que repousais entre as cercas dos apriscos? As asas da pomba estão cobertas de prata, cujas penas maiores têm o brilho do ouro. Quando o Todo-Poderoso ali dispersa os reis, cai neve sobre o monte Zalmon. O monte de Deus é Bazã, serra de elevações é o monte de Bazã. Por que olhais com inveja, ó montes elevados, um monte que Deus escolheu para a sua habitação? O Senhor habitará nele para sempre. Os carros de Deus são 20.000, sim, milhares de milhares. No meio deles está o Senhor. O Sinai tornou-se em santuário. Subiste às alturas, levaste cativo o cativeiro, recebeste homens por dádivas, até mesmo os rebeldes, para que o Senhor Deus habite no meio deles. Bendito seja o Senhor, que dia a dia leva o nosso fardo. Deus é a nossa salvação. O nosso Deus é o Deus libertador. Com Deus, o Senhor, está o escaparmos da morte. Sim, Deus parte a cabeça dos seus inimigos e o cabeludo crânio do que anda nos seus caminhos de iniquidade, nos caminhos do pecado. Disse o Senhor: de Bazã os farei voltar, fá-los-ei tornar das profundezas do mar, para que banhes os pés em sangue, e a língua dos cães se fartem do sangue dos seus inimigos. Só até aqui. O primeiro versículo que eu vou comentar com vocês é o versículo 13, onde vai estar escrito: Por que repousais entre as cercas do aprisco? Por que repousais entre as cercas do aprisco? Por que vocês repousam? As asas da pomba são cobertas de prata, cujas penas maiores têm o brilho e o flavo do ouro, ou seja, reluzentes, né? Irmãos, que batalha para conseguir entender esse versículo. Eu pesquisei em várias versões esse versículo. E parece que quanto mais versão eu pesquisava, mais era diferente o versículo, as palavras, as coisas.
Esse versículo 3 aqui foi uma batalha. Eu sempre perguntando ao Senhor, Senhor, o que significa esse versículo, meu Deus? Eu ficava presa nas asas da pomba, são cobertas de prata e os seus penas maiores são reluzentes como ouro. Eu ficava nessa passagem, assim, nesse pedaço, refletindo, Senhor, o que significa? Porque eu não queria trazer aqui para vocês uma coisa que eu achava. Porque eu tive, assim, eu esforcei a minha mente para tentar entender e até tive um insight, assim, eu até tive um entendimento, só que eu sabia que não era a revelação de Deus. Aí eu falei, Senhor, eu vou falar isso mesmo, eu vou falar que não é revelação, que é uma coisa que eu acho, mas o Senhor, Ele, pela sua infinita misericórdia, Espírito Santo de Deus, Ele me explicou o que significa, depois de eu pesquisar bastante e refletir, Ele me explicou o que significa esse versículo 13. Primeiro, a gente tem que ter em mente que esse salmo fala sobre uma batalha, uma guerra. No versículo 11 que eu comecei lendo com vocês, vai estar escrito: os mensageiros trazem as boas novas, ou seja, a guerra foi vencida. Depois fala sobre uma dona de casa repartindo os despojos, no versículo 12. Então, é uma guerra que foi, eu creio que, predita pelo Senhor, e o Senhor disse, vai, porque a vitória é de vocês. Depois veio as boas novas, eles venceram a batalha, e os despojos estão sendo repartidos. Esse é o contexto desses versículos. No versículo 13 vai estar escrito: por que vocês repousam entre as cercas dos apriscos? Ou seja, está falando sobre alguém que está repousando, está dormindo, está descansando. E aqui fala: as asas da pomba estão cobertas de prata, cujas penas maiores têm o brilho flavo do ouro. Isso aqui é quase uma parábola, né? De tanto que eu fiquei presa aqui. Mas aqui está falando ainda no contexto da mulher que está repartindo os despojos, a dona de casa que está repartindo os despojos. Aqui está falando sobre a riqueza dos despojos conquistados na guerra. Essa é a pomba com a prata e o ouro reluzindo nas suas penas. É a riqueza dos despojos que foram achados na guerra. Aqui Deus está falando sobre as pessoas que estão dormindo, estão dormentes, estão descansando demais e não estão atentos, não estão na posição de batalha, não estão no meio da guerra, no meio do exército, no meio da batalha, no exército onde foram chamados. Eles estão nos apriscos, nos campos, repousando entre as cercas, ou seja, eles estão em casa. Eles não estão na guerra onde foi vencido, onde estão os despojos. Então Deus está falando aqui que se nós estamos desatentos, repousando demais, em casa demais, se nós não estamos na posição onde Deus nos chamou para estarmos, no meio da guerra, no exército, na base de batalha onde fica o exército, onde estão sendo repartidos os despojos, nós não recebemos aquilo que Deus tem preparado para a nossa vida, porque nós estamos descansando demais, nós estamos em casa, nós estamos entre cercas, no conforto da nossa casa, do nosso rebanho, do campo, que é onde há paz, né? Onde a gente fica ali para repousar, o campo verdejante, bonito. Só que eles não estão atentos a ponto de receberem os despojos de uma guerra vencida, despojos esses dados pelo Senhor. Se não estamos atentos para receber aquilo que Deus tem para a nossa vida, se estamos em casa, não estamos na posição, no exército onde Deus colocou a gente, nós perdemos os despojos por causa da nossa desatenção, da nossa preguiça, porque estamos descansando demais. Nós podemos sim perder os despojos que o Senhor Ele disponibilizou para a gente de uma batalha ganha. Se nós não guerreamos também no exército, se nós não estamos ali na igreja, na congregação, no exército, na posição, a batalha não é vencida e os despojos eles não são conquistados. A gente não toma posse daquilo
que foi uma guerra vencida. Então, se você está desapercebido demais, confortável demais, desligado demais, fora da posição, fora do exército, não deixe de comparecer ao exército, entre na posição, esteja atento, porque isso pode sim fazer você perder os despojos ganhados na batalha. E aí a vitória não vai ter o mesmo sabor, né? Porque os despojos, eles são uma alegria para aqueles que vencem uma batalha árdua, uma batalha dificultosa. A alegria dos despojos faz parte também da vitória na batalha. Mas para tomarmos posse dos despojos, temos que estar na batalha e estar no exército e na posição, atentos para tomar posse daquilo que Deus tem para a nossa vida. Amém? Próximo versículo, versículo 17. Os carros de Deus são 20.000, sim, milhares de milhares. No meio deles está o Senhor. O Sinai tornou-se em santuário. Aqui a gente pode ver que o Sinai tornou-se em santuário, porque o que santifica é a presença do Senhor. Sem a presença de Deus, nós não somos nada. Não há santificação, porque essa terra está desligada da glória e temos que atrair a presença do Espírito Santo de Deus para santificar tanto o templo quanto a nossa casa, quanto a nossa vida. A gente precisa sempre atrair, levantar altar é atrair a presença de Deus, louvar o seu nome, ler a sua palavra, meditar, estar ligado com Deus, pensando em Deus, pensando no que Deus está fazendo, no que Deus falou que vai fazer, no que está acontecendo à nossa volta, ser gratos pelo que nós temos, pelo que Deus ele deu para a gente. Isso tudo é levantar altar e trazer a presença de Deus. Sem a presença de Deus não há santificação, porque Ele é santo e aqui nessa terra não há nada santo, senão Ele. Ele santifica a gente. É a presença de Deus que nos santifica nessa terra. Então precisamos sempre atrair a presença de Deus, santificar os nossos caminhos, sempre estar tendo esse esforço de orar, de ler a palavra, de cantar louvores. Não podemos nos esquecer de cantar louvores, porque isso é muito poderoso, traz a presença de Deus. Se você é batizado em línguas, não deixe de falar em línguas. Mesmo que sozinho, mesmo sem o movimento do culto, fale sempre em línguas, porque isso edifica a você mesmo. Eu vou deixar a passagem aqui em 1 Coríntios, que vai estar escrito que a língua estranha, ela edifica tanto a nossa mente quanto o nosso coração, edifica a nós mesmos. Então, isso é uma arma poderosa para que você seja blindado nesses tempos difíceis, onde Satanás tem investido tanto na mente e no coração do povo de Deus, com depressão, ansiedade e essas coisas. Então, o batismo em línguas, ele faz o Espírito Santo de Deus, ele tomar a nossa boca e orar como convém, porque nós não sabemos orar direito, né? Vai estar escrito na palavra de Deus que nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo de Deus, com gemidos inexprimíveis, ele vai interceder por nós como deve ser. Agora o versículo 18 vai estar escrito: subiste às alturas, levaste cativeiro cativo, recebeste homens por dádivas, até mesmo rebeldes, para que o Senhor Deus habite no meio deles. Você vê que Deus ele faz tanto os homens bons quanto os rebeldes cooperar para o bem maior, né? Para o bem por um inteiro do que Deus ele quer fazer. O Senhor, ele faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que amam a Ele. Tanto os maus quanto os bons, eles cooperam para o bem. Deus faz cooperar para o bem do plano do Senhor, para que o plano dele venha prevalecer. Então, não pense que por pessoas más estarem tentando interferir nos seus caminhos, isso vai interferir nos planos do Senhor, porque os planos do Senhor já estão acontecendo dentro desse contexto, dentro das perseguições, dos tropeços e embaraços que os inimigos tentam armar para nós. Mesmo que nós pensamos que nós caímos, que nós falhamos, isso tudo está cooperando para o bem, porque a falha, ela traz consigo uma lição. Então, nós precisamos melhorar, ter uma perspectiva de melhora. Mesmo falhando, nós temos que olhar para ver o que o Senhor está nos ensinando e assim trazer uma melhora
para a nossa vida, para a nossa caminhada, com essa falha que está cooperando para o nosso bem. Então todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, tanto os homens bons quanto os homens maus. Então descanse o seu coração no Senhor e busque se aproximar dele, porque tudo isso é para que nós venhamos nos aproximar. O objetivo de Deus é tão lindo, porque o objetivo dele, ao criar a humanidade desde o princípio, desde o Gênesis, é ter relacionamento com a raça humana. Então, tudo que Deus faz a gente pode perceber na nossa vida, tanto as adversidades, as vitórias, as provações principalmente. Por isso que a gente anda tanto em provação, né? Claro que tem um tempo de refrigério e vitória, mas a gente anda em provação nessa terra. É para relacionamento, para que nós venhamos nos relacionar. No Gênesis, você vai ver que Deus ele criou os anjos para adoração, mas o homem, Deus criou com as próprias mãos a sua imagem e semelhança para ter relacionamento com ele. Você vai ver que Deus desce no jardim para conversar com Adão. Ele encarrega Adão das coisas para ter relacionamento e ele desce para conversar, para ter relacionamento. Adão, onde você está? E Adão estava se escondendo, a gente sabe de toda a história, mas o homem Deus criou para ter relacionamento. Então você vê que todo o contexto que Deus ele cria na nossa vida, de dificuldade, de provação, é para que nós venhamos procurar nele uma resposta, procurar nele uma solução, procurar nele a sua presença, para que nós venhamos a nos relacionar e ser dependentes dele. E esse, afinal de contas, parando para pensar, é o maior propósito do Senhor. Isso é muito lindo, porque isso revela o amor de Deus sobre a nossa vida. Versículo 19. Bendito seja o Senhor, que dia a dia leva o nosso fardo. Deus é a nossa salvação. É o que eu falei. A solução para que o nosso fardo fique leve e o apontamento de que Deus é a nossa salvação é a presença dele. É o que eu disse, Deus ele cria situações para que nós venhamos até ele, porque é ele quem faz tudo. E em João 15, o Senhor Jesus vai dizer: sem mim nada podeis fazer. Um ramo ele não pode dar fruto se não estiver ligado na videira. Semelhantemente, vocês não podem frutificar se não estiverem ligados em mim. Vai dizer o Senhor Jesus em João 15. Eu amo muito essa passagem. E é verdade, Deus faz tudo. A gente se esforça de certa forma para estar dentro dos caminhos de Deus, mas sem Ele a gente não consegue fazer nada. No final das contas é Deus que faz tudo por nós. Como está escrito aqui no versículo 19, eu vou ler de novo. Bendito seja o Senhor, que dia a dia leva o nosso fardo. Deus é a nossa salvação. É Deus que leva o nosso fardo. A gente não é capaz de lidar com certas situações, na verdade nenhuma, sem a presença de Deus. Então o salmista está dizendo aqui, é Deus quem faz tudo, Deus é que leva o nosso fardo. Em Deus está a nossa salvação, ou seja, na presença dEle, nós conseguimos a presença dEle para que nós venhamos ser bem-sucedidos, porque nele nós deixamos o nosso fardo, Ele carrega o nosso fardo, e nele, consequentemente, nós vemos que está a nossa salvação. Então é na presença de Deus que está a salvação e o alívio para o nosso fardo. É a direção, Deus é a nossa luz, Deus é tudo para nós. Bendito seja o Senhor que dia a dia leva o nosso fardo. Deus é a nossa salvação. Deus é a salvação de todos os nossos caminhos, todos os nossos problemas, todas as nossas dificuldades, todas as respostas e a força que nós precisamos está em Deus. Versículo 20. O nosso Deus é o Deus libertador. Com Deus, o Senhor, está o escaparmos da morte. Versículo 21. Sim, Deus parte a cabeça dos seus inimigos e o cabeludo crânio dos que andam nos seus próprios delitos ou nas suas próprias iniquidades, nos seus próprios pecados. Versículo 22. Disse o Senhor: de Bazã os farei voltar, fá-los-ei tornar das profundezas do mar, para que banhes o pé em sangue, e a língua dos teus cães se banhem e se fartem no sangue dos seus inimigos. Nesses versículos, a gente vê que Deus dá vitória
sobre os inimigos. A gente também pode perceber que Deus, ele não é só amor. Deus não é um Deus suave, um Deus que é bobinho. Muitas vezes as pessoas tentam trazer essa imagem de Deus para nós. Um Deus que ele não concorda com a matança, a violência. E realmente hoje a gente vê que o Senhor, ele nos ensina a amar o nosso inimigo e orar pelos que nos perseguem, enfim. Mas a vingança pertence a Deus. Deus, ele faz sim vingança e justiça. Ele é um Deus de justiça, ele é um Deus que, quando vê a injustiça, ele vai lá e faz justiça, reta justiça. Então Deus, ele não é um Deus que só é bom, ele é justo. Se ele vê que nós, até mesmo nós que somos filhos de Deus, andamos no caminho de injustiça, na maldade, na perversidade, oprimindo, perseguindo, apedrejando, ele vai sim trazer a justiça para cima da nossa cabeça. Nós vamos sofrer por causa das nossas atitudes, porque Deus, ele, na sua palavra vai estar bem claro que Deus, ele nos retribui consoante aos nossos feitos, à nossa conduta, ao nosso procedimento diante dele. Tanto bem quanto mal, Deus, ele devolve para a gente. O que nós plantamos, nós vamos colher. Então, nós temos que estar atentos de que Deus, ele não é só bom, ele é justo. Se você está sofrendo perseguições, opressão, por causa da palavra de Deus, por causa da presença de Deus, Deus, ele é justo e ele vai fazer a vingança. Mas se você está num caminho que não agrada o Senhor, se você anda no caminho que você está cometendo opressão, se você está trazendo opressão para alguém, apedrejando, perseguindo, caminhando na maldade, Deus, ele vai retribuir e você vai sofrer as consequências do pecado. A consequência do pecado é a morte. Nós vemos nos livros dos profetas que o povo de Israel, ele era alertado, ele era intimado pelo Senhor. Deus sempre avisava, só que eles insistiram em ficar nos caminhos da maldade e eles escolheram a morte, que é a consequência do pecado. Eles foram invadidos por povos e mortos, tantos homens, mulheres, jovens, crianças, eles foram mortos, perseguidos, torturados, porque eles não se desviaram dos seus caminhos maus, não se desviaram dos caminhos que traziam a morte para a própria vida deles. Eles oprimiam o pobre, eles perseguiam, eles cometiam maldade contra o seu próximo, eles pecavam e não se arrependiam do pecado. Então, eles escolheram a morte. Então, Deus, ele é justo. Justo juiz é o Senhor. Então, que venhamos sempre a rever o nosso procedimento diante da presença de Deus, porque ele é justo. Vai dizer na sua palavra que o Senhor é justo. Não é porque nós somos considerados um povo escolhido de Deus, que fomos tirados das profundezas do pecado do inferno, que nós, porque pecamos, Deus vai nos absolver, Deus vai nos considerar filhos e acabou. Ele não vai sentenciar a gente por mal nenhum. Então, se a gente se desviar dos caminhos dele, ele vai sim trazer a sentença para a nossa vida. E se você está sofrendo por causa da verdade de Deus, descanse apenas no Senhor, porque certamente o Senhor vai se levantar em favor da sua vida, porque ele é justo. Ele é justo consoante a justiça escrita na palavra de Deus. Então, se apegue à palavra de Deus. Para que nós venhamos a caminhar na justiça, nós precisamos conhecer a justiça. Então, se apegue à palavra de Deus e que venhamos cada vez mais rever o nosso procedimento diante de Deus e diante dos homens, consoante a palavra de Deus, baseados na palavra, para que sejamos abençoados e não amaldiçoados. Às vezes, o povo de Deus, ele pensa que o Espírito Santo de Deus não profetiza morte, não profetiza desgraça, maldição. Mas isso é o próprio povo de Deus que decide. O próprio povo de Deus decide se vai colher bênção ou maldição. Deuteronômio 28. As bênçãos da obediência, a maldição da desobediência. E na carta de Gálatas, se não me engano, vai estar escrito, o apóstolo Paulo vai dizer: não se deixem enganar, de Deus não se zomba, porque tudo o que o homem semear,
isso ele colherá. Então nós temos que estar atentos de que se eu semeio a injustiça, eu vou colher a injustiça. Se eu semeio a justiça, eu vou colher a justiça de Deus. Então que venhamos estar atentos sempre na palavra do Senhor e que nós venhamos a descansar no Senhor. Você que se esforça pela justiça de Deus, descanse na justiça de Deus. Irmãos, muito obrigado. Você que ficou até esse ponto do vídeo, que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te ilumine, que o Espírito Santo de Deus possa ter falado através da minha vida, de alguma forma ter te abençoado através desse vídeo. Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo, se Deus quiser, e fique na paz do Senhor Jesus.